Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico 15. Aqui nós vamos falar sobre as impurezas masculinas e femininas. Neste capítulo, nós vamos ver as leis sobre os fluxos corporais, tanto do homem quanto da mulher, tanto os fluxos normais quanto os fluxos anormais. Tanto os homens como as mulheres, quando estavam em fluxos, eram fluxo, a gente vai ver menstrual, da parte do sêmen, ou depois de hemorragia, ou o homem tendo um corrimento, eles eram considerados imundos ou impuros. Algumas Bíblias falam imundas, outras Bíblias falam impuras, né? E elas também não poderiam adorar a Deus, que seria fazer ofertas, né? E quando o fluxo anormal passava, não o fluxo normal, quando o fluxo anormal passava, eles teriam que realizar oferta pelo pecado e pelo holocausto. Mas vamos ver isso em mais detalhes. Do versículo 1 ao versículo 15, a gente vai estar falando da parte do homem tendo um fluxo anormal. Então, nesses versículos, algumas Bíblias falam assim, fluxo seminal. Na tradução King James, já não fala fluxo seminal, e sim fala corrimento. Eu acho mais apropriado, devido estar mais relacionado assim, de uma maneira geral, a algo mais patológico, relacionado a um tipo de doença. Dentre elas, principalmente quando vem dos órgãos genitais, está muito ligado a doenças venéreas. E é bem sabido hoje que as doenças venéreas elas são contagiosas, mas antigamente não se sabia isso. Então a gente vê que até as leis que o Senhor colocou de puro e de impuro está relacionado também a não disseminar doenças, a manter e a preservar a saúde. Óbvio, a gente sempre está olhando aqui pelo lado espiritual, que esse é o muito mais profundo, né? Mas também tem um pouco, sim, da parte higiênica e da parte de não propagar uma contaminação. Então, esse tipo de fluxo do homem, ele era considerado, o homem se considerava imundo ou impuro, e se considerava o quê? Em qualquer lugar que ele sentasse, um lugar que ele tocasse, ou algo que ele se assentou, se alguém colocasse a mão lá. Então, a pessoa que por acaso se contaminasse, ela deveria lavar as suas vestes, banhar-se, e ela ia ser considerada imunda, impura até o final da tarde. Por quê? Os judeus, lembra, a viração do dia no final do dia. Então, a gente vê também que a conotação de impuro também tem a ver que não poder adorar a Deus, que eles não poderiam oferecer ofertas. Isso nos leva a pensar que as doenças de fluxos anormais têm um pouco de relação com o pecado, nos leva também por esse caminho. Pois nós vemos no versículo 14 e 15 que deveria, após esse fluxo anormal do homem, e também nós vamos ver lá da mulher, eles tinham que oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta. Oferta pelo quê? Pelo pecado, e o outro pássaro oferta pelo holocausto. Assim faria expiação daquele fluxo, daquele momento que eles estavam impuros. Então isso nos leva a pensar também em pecado, né? E agora do versículo 16 ao versículo 18 vai falar do fluxo normal do homem. Aqui relata o fluxo natural do homem, que é o sêmen. A palavra sêmen também é conhecida como esperma, né? E ela vem da palavra grega esperma, que também significa, a palavra sêmen, esperma significa semente. Então pensa, quando a emissão do sêmen, que não fosse devido a um relacionamento íntimo, era considerado impuro, pois não estava usando a semente para semear. O homem deveria, ou porque não estava usando a semente para semear uma nova vida, para gerar uma nova vida. Então, o homem, quando ele tivesse esse fluxo, ou melhor, quando ele tivesse a emissão do sêmen, sem ser com o objetivo da procriação, ele deveria banhar todo o corpo e ele seria considerado imundo até a tarde. E assim como a gente viu que não poderia adorar o Senhor, né? Agora, se o homem coabitar com a mulher, ambos se banharão e serão imundos até a tarde.
Puxa, quando a gente lê esse versículo, nos leva a pensar que a intimidade entre homem e mulher no casamento é algo impuro. Mas vamos parar um pouquinho aqui e fazer uma retrospectiva. Vamos lá para Gênesis 2:24. O que diz? Disse Deus: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. Então aqui a gente tem uma só carne. E antes até, em Gênesis 1:28 diz que o Senhor abençoou o casal, homem e mulher. E essa bênção se referia a quê? A eles serem fecundos e multiplicar e encher a terra. Então nós vemos que o Senhor constituiu o casamento para o quê? Para gerar vida, para multiplicar, para ser fecundo, para gerar filhos. Agora, quando o pecado entrou, o ato de gerar uma nova vida também gera o quê? Vem o quê? O pecado. Então, junto com a vida também vem a marca do pecado. E o pecado aqui também é o sinônimo da morte, pois a morte entrou por meio do pecado. Assim, quando o homem e a mulher se coabitarem, o relacionamento íntimo agora gera uma vida, mas essa vida já vem com a marca do pecado em sua carne e, consequentemente, vem a morte. Então, o gerar perdeu o contexto somente de gerar vida no contexto que Deus tinha dado lá em Gênesis. E por esse motivo nos leva a inferir, tá? Que o casal após o ato sexual, após coabitarem, eram considerados imundos. Ó Senhor Jesus, né? Agora nós vamos ver aqui o versículo do 19 ao versículo 24, que é o fluxo normal da mulher. Ela era considerada imunda durante 7 dias no período menstrual. Falamos um pouco desse tópico lá em Levítico 12, que diz sobre a purificação da mulher após o parto. Se vocês quiserem ver mais detalhes, vão lá no capítulo 12, tá? Agora, vamos pensar no útero, onde sendo uma terra toda preparada, cheia de minérios, umedecida, arada, onde está esperando uma semente para ser colocada nela, que seria o sêmen. Então, o que é a menstruação? A menstruação é a descamação dessas paredes internas do útero, que ela foi toda preparada para fecundar, para gerar uma vida ali. E quando a semente não chegou ali, o corpo feminino estava se preparando para a gravidez. E quando isso não ocorre, o endométrio, que é essa camada interna do útero, ele se desprende e assim vem o fluxo de sangue da menstruação. Então, esse fluxo de sangue ele veio devido a não ser gerado uma vida. Então, esse sangue veio de algo que não serviu ao seu propósito. Dessa forma, a mulher é considerada imunda, porque era para servir o propósito de gerar uma vida, né? E da mesma forma, aonde ela se assentasse, ou se alguém tocasse em seu leito, em algum lugar que ela tivesse sentada, também essa pessoa seria considerada imunda ou impura e deveria lavar as suas vestes ou se banhar ela ia ser considerada imunda até o final da tarde. Agora, se um homem viesse a coabitar com a mulher e ela estando menstruada, esse homem ficaria impuro durante 7 dias. Então, veja só, a mulher em seu período menstrual, ela tinha oportunidade de descansar mais, assim poderia se higienizar, porque eu acredito que naquela época não era nada fácil se higienizar. E também ela poderia ficar um pouco afastada do trabalho, porque eu também acredito que naquela época o serviço exigia muito esforço físico, né? E no Novo Testamento, nós não vemos mais referência citada quanto à impureza da mulher quando ela estivesse menstruada, tá? Agora vamos ver do versículo 25 ao versículo 30, vai falar do fluxo anormal da mulher. Então, aqui a gente já vê um fluxo anormal. Isso nos leva a lembrar de uma passagem muito conhecida do Novo Testamento, que é a mulher que tinha aquele sangramento, que tinha aquela hemorragia durante 12 anos. E veja só, é citado nos 3 evangelhos essa passagem, em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus no capítulo 9, Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8.
Essa mulher, olha, com 12 anos, com sangramento, com uma hemorragia, ela deveria estar muito debilitada. E mediante a lei que nós estamos vendo aqui, imagine as privações que essa mulher deveria sofrer, tanto social, familiar como religiosa. Tudo que ela tocava era impuro, aonde as pessoas tocavam era impuro. Então, e a palavra diz que essa mulher já tinha gastado todos os seus bens à procura de cura. Então, mas ela ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro do Senhor. Agora imagine essa mulher saindo ao encontro do Senhor, uma mulher debilitada fisicamente, colocada de lado pela sociedade, pela religião. Então ela teve que ter coragem física e coragem também o que? De romper os preconceitos da época. E ao tocar nas vestes do Senhor, ela poderia, porque não podia tocar, né? E ela tocou nas vestes do Senhor. E o Senhor ali falou assim: quem me tocou? Os discípulos acharam estranho, porque a multidão estava pressionando ali o Senhor. Os discípulos falaram: Senhor, todo mundo aqui, né, te pressionando. E o Senhor disse: não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Aí então o Senhor perguntou e essa mulher se apresentou. Ali o Senhor não a repreendeu. O Senhor falou assim para ela: filha, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Estou falando aqui, estou lendo sobre Marcos 5,34. Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês agora. Nós estamos vendo aqui Levítico 15 e também desde o versículo de Levítico 11, que a gente está tratando das coisas impuras e puras. Então a gente percebe o quê? Que tudo que é impuro, se alguém tocasse no impuro, ficaria impuro. Então o impuro ele prevalece sobre o puro, né? Porque, vamos supor, se alguém puro tocasse no impuro, o outro não ficaria puro, ficaria impuro. Então, o impuro prevalece. Mas quando essa mulher tocou em Jesus, ela era impura. E ela tocou no verdadeiro puro e no santo, que é Jesus. E ela foi o quê? Curada da sua impureza. Olha que coisa gloriosa. Por isso, nós devemos o quê? Tocar em Cristo com fé, porque assim nós seremos curados. Por isso mesmo, Ele, o nosso Cristo, pode nos transformar, nós pecadores impuros, imperfeitos, em filhos santificados de Deus, dando o que para nós? Vestes brancas como a neve. Nós temos isso registrado em Apocalipse 3:5 e Apocalipse 7:13 e 14. Então, se você se sente inadequada, impuro, impura, em falta, toque naquele que é puro. Toque no nosso Senhor Jesus, mas toque de uma forma, com fé. E creia que do Senhor vai sair poder para você ter uma transformação na tua vida. Agora, voltando aqui para o capítulo 15, nós vemos que esse fluxo anormal, do sangue anormal, após a mulher ser curada, se ela fosse curada aqui em Levíticos, após cessar esse fluxo anormal de sangue, ela esperaria 7 dias para realmente ver se tinha cessado mesmo, para não ter mais nada. E no 8º dia, que seria o novo começo para ela, ela levaria ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhas, e uma seria ofertada pelo pecado e outra pelo holocausto. E agora nós temos aqui o versículo terminando, né? Versículo 31 a 33 é uma conclusão. E o versículo 31 diz assim: advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação que se encontra no meio deles. Então nós vemos 2 princípios aqui. Primeiro, diz para separar as impurezas para que não morram nelas. Então, temos que nos atentar como é nossa vida. Tudo que fazemos tem um propósito. A gente não para muito para pensar, mas tudo que fazemos gera um fruto.
E esse fruto pode ser um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ou da árvore da vida. Esse propósito com que a gente faz as coisas pode ter um propósito puro ou impuro. Até muitas coisas boas que nós fazemos, no íntimo, não tem um propósito puro. Porque nós queremos ser vistos, nós queremos ser honrados, nós queremos ser reconhecidos, né? Então a gente está buscando ainda coisas para o lado pessoal. Então vamos começar a observar o que estamos gerando, principalmente aqui dentro do nosso coração, porque o propósito está aqui dentro, né? E o segundo, para não contaminar o tabernáculo, aqui no versículo 31 diz: veja que o que fazemos na nossa vida privada, levamos também para dentro da igreja. Por isso que nossa vida, tanto familiar como social, como nossa vida de trabalho, nossa vida espiritual, é uma vida só. Não podemos ser uma coisa com a família, com os amigos de trabalho, no trabalho, e ser outra coisa na igreja ou em cada lugar usar uma máscara. Que possamos ser único, podemos ter uma identidade única e um propósito único. Que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar em nossos corações, porque assim nós vamos ser guardados das impurezas e vamos proceder segundo o propósito de Deus. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.